Política, com Rodrigo Orengo. Quatro horas e 33 minutos, seguimos ao vivo com Entre Nós, conectados com o nosso time de Brasília. Agora Rodrigo Orengo chegando, ele que também não ganhou na Mega da Virada e vai falar de 60 megas da virada que vão parar esse ano na mão dos deputados pelas emendas parlamentares. Ano novo e a gastança de sempre, só que ela aumenta, né, Orengo? Boa tarde para você, bem-vindo. Muito boa tarde, Adriana, Coutinho, boa tarde a todos. Eu diria 60 e tem mais uma aí, viu? O total é 61 bilhões, é muito dinheiro, né, Adriana? Lembrando que no ano passado as emendas parlamentares foram de 50 bilhões de reais. Então é um aumento muito significativo no momento que a gente sabe que não é de sobra de recurso, aliás, é de falta de dinheiro. A gente viu toda a dificuldade que foi esse ano para conseguir fechar esse orçamento. Foi aos 45 do segundo tempo e justamente por isso o poder de barganha dos parlamentares foi maior com o Palácio Planalto, né? Tanto que eles conseguiram aprovar esse montante aí de 61 bilhões de reais e também a obrigação para o governo pagar as chamadas emendas impositivas, 65% delas, no primeiro semestre. Por quê? Porque o que a gente tem no segundo semestre? Eleição, na verdade, reeleição de deputados e de uma parcela bem significativa do Senado, 2/3 do Senado Federal, né? Então eles querem esses recursos, claro, para injetar nos estados. Nada disso é ilegal, está lá no orçamento. Só que o que chama atenção é esse aumento muito significativo das emendas parlamentares. A gente está falando de mais de 20% do orçamento discricionário. O que é isso? É aquela verba que o gestor público poderia fazer o que ele bem entender, aplicar em programas públicos, projetos, planos, né? Mas fica lá com uma fatia do Congresso Nacional, porque o resto do orçamento ele é todo amarrado. Ele é amarrado com vinculações obrigatórias para a saúde, para a educação, né? Para outras áreas essenciais, né? Então o Congresso conseguiu avançar muito aí nas emendas. Agora, na sanção da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dá realmente essa diretriz para o orçamento ano que vem, Adriana, o presidente acabou vetando no último dia do ano um aumento do fundo partidário. Uma manobra lá que o Congresso conseguiu também, no apagar das luzes, aumentar em 150 milhões de reais. Só para você ter uma ideia, a gente está falando em um fundo partidário que financia os partidos políticos no Brasil, que já passou de 1 bilhão de reais, queriam colocar lá mais 150 milhões de reais, e ainda o fundo eleitoral, que está em 4 bilhões 900 milhões de reais. É muito dinheiro, né? Você vê, Adriana, que a gente está falando só de bi aqui, né? Não tem conta menor que isso, né? É 61 bilhões para emendas parlamentares, 1 bilhão para fundo partidário e também quase 5 bilhões aí para um fundo eleitoral. Então, recurso para injetar nos partidos e também para os parlamentares não está faltando. Só aí, então, nós já chegamos em 67 megas da virada, 67 bi de reais. E é claro, Orengo, que quando a gente fala de 61 bi, falando especificamente das emendas parlamentares, quando a gente fala desses 61 bi, a gente não está falando que é dinheiro que vai para o bolso do parlamentar, né? Não é isso que a gente está falando, mas a gente está falando de um sistema que fez com que esse dinheiro, que é muito significativo, que poderia ser investido de uma outra forma no nosso país, com propostas transparentes, seguindo os parâmetros de cada área, de cada ministério, saúde, educação, transportes, infraestrutura, a gente poderia ter esse dinheiro direcionado de uma forma organizada para cada uma dessas áreas, para as prioridades do nosso país, e no entanto a gente tem essas 61 megas da virada, esses 61 bi pulverizados nas mãos dos parlamentares que vão encaminhando isso para suas bases eleitorais, teoricamente para projetos de interesse da sociedade, mas sem nenhuma organização que de fato faça isso estar transparente, que a gente tenha confiança de que o dinheiro está sendo aplicado de fato para beneficiar a população de cada área e sem uma programação, sem uma estratégia. Porque daí você tem um país que carece de infraestrutura, de investimento em infraestrutura que possa deixar o nosso agronegócio, a nossa indústria, o nosso país mais competitivo, que possa inclusive se a infraestrutura brasileira fosse melhor, a gente teria um custo Brasil, né?
mais baixo, isso poderia tornar os nossos produtos mais competitivos para exportação, tornar a matéria-prima, os produtos aqui dentro mais baratos para nós mesmos, para os nossos consumidores aqui dentro. Enfim, a saúde a gente tem um SUS que é maravilhoso, que tem um acesso universal a todos, inclusive turistas que estão aqui nessa virada de ano, se passarem mal, serão atendidos. Isso é maravilhoso. Mas a gente sabe que tem muitas também carências e precisamos avançar muito em especialistas, em exames, em cirurgias. E, no entanto, a gente tem 61 megas da virada, assim, pulverizadas, sabendo que muitas delas, sem transparência, sem cobrança, sem fiscalização, sim, aí essas podem seguir o caminho do ralo da corrupção. Então, assim, para um país como o nosso, que tem uma margem de potencial, de capacidade de investimento público mínimo perto do que é o orçamento federal, 61 megas da virada desaparecem assim no ar, sem que a gente veja, de fato, resultado concreto para o país, né? E tem ainda, Adriana, que a gente tem que lembrar, e a gente vai ouvir muito falar sobre isso neste ano, uma investigação que vai avançar, e esse é o grande receio dos parlamentares, sobre o chamado orçamento secreto, sobre as emendas que foram para os estados e com falta de transparência, falta de rastreabilidade, e existem diversos parlamentares aí investigados, né? Então, esse é realmente aí um cofre, né, que vai ser aberto e vai expor aí algo realmente que vai chamar muita atenção neste ano, né? Então é bom a gente ficar de olho, porque a investigação vai prosseguir, essa que está lá no Supremo Tribunal Federal. Tá certo, Orengo, essa caixa preta tem que ser aberta, com certeza. Obrigada, bom trabalho, até amanhã, viu? Até amanhã.